A difícil renovação de António Silva, as últimas do mercado, a seca de gols de Pavlidis e o desaparecimento de Sidney Lopes Cabral são tudo temas que vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe canada. O Benfica volta a jogar no sábado na Luz frente ao Vitória e o capitão Otamendi procura estar recuperado para jogar diante dos vimaranenses. Ele falhou o último jogo devido a problemas físicos e no havendo António Silva, que viu o quinto cartão amarelo, o capitão das Águias procura então estar operacional para fazer dupla com Tomás Araújo, senão José Mourinho vai ter que fazer uma alteração no centro da defesa apostando no jovem Gonçalo Oliveira ou então adaptando a Manu Silva como central. O certo é que neste jogo frente ao Vitória temos aqui algumas ausências, desde logo António Silva, Dedic também é a ausência mais do confirmada, foi expulso na última partida frente ao Aroca. Enzo ainda está em dúvida, mas em princípio deve recuperar. Bruma e Auschwitz estão lesionados. João Rego também integra a lista de indisponíveis por lesão, uma vez que se lesionou na última partida pelo Benfica B, e os jovens João Veloso e Nuno Félix também ainda estão a recuperar de mazelas físicas. Portanto, teremos aqui algumas ausências para este jogo diante do Vitória, mas espera-se que Mourinho encontre soluções para conseguir ganhar este jogo sem que tenhamos que sofrer do primeiro até o último minuto. Mas continuando aqui a falar sobre centrais, ontem abordámos aqui que o Benfica tem interesse numa renovação de Otamendi, que termina o seu vínculo com as Águias no final desta época, mas que só vai haver uma reunião no final da temporada entre o jogador e o clube para se tomar uma decisão, numa altura em que o River Plate volta a assinar com uma proposta de contrato para o capitão do Benfica, mas a verdade é que esta zona do terreno pode levar aqui a muitas dores de cabeça na próxima temporada. Se o futuro de Otamendi é incerto, o de António Silva também não é bem melhor. Ele que tem contrato com o Benfica até 2027. O Benfica tem tido muitos problemas em conseguir renovar com o jovem central português. Ele que já está a ser cobiçado por várias equipas estrangeiras há algum tempo. Já se falou de Juventus e Newcastle como equipas que estão de olho no internacional português, sendo que o Benfica começa a ficar cada vez mais pressionado com a aproximação do final de contrato de António Silva. E o certo é que o Benfica encontra-se aqui numa encruzilhada com António Silva. Tem, por um lado, a possibilidade de chegar a um entendimento com o jogador e renovar o contrato e as hesitações e as dúvidas sobre esta questão terminarem com um vínculo mais longo, ou então partem para este verão com o objetivo de uma venda do jovem central, uma vez que os interessados começam a aumentar, mas as propostas não vão ser muito atrativas, uma vez que o jogador começa a aproximar-se do final do seu contrato e assim sendo há que tomar uma decisão sobre o futuro de António Silva e o Benfica pode ter aqui uma mini revolução no centro da nossa defesa com a saída de dois jogadores, Otamendi, que tem sido titularíssimo no Benfica, António Silva, que também tem jogado muitas vezes a titular, nesta época tem partilhado a titularidade com o Tomás Araújo, mas o Benfica vai ter que olhar para o mercado de centrais e tentar encontrar aqui soluções para reforçar o centro da defesa, tornando-a mais sólida do que foi nesta temporada, onde realmente tivemos aqui alguns erros graves com os nossos centrais. O certo é que além do centro da defesa, o Benfica procura começar já a trabalhar e a preparar a próxima temporada. Ontem falámos aqui que Rodrigo Salazar é um dos sonhos por parte da estrutura benfiquista para a próxima temporada, mas o trabalho por parte da direção do Benfica não fica por aqui, sendo que Davi Chavil é um dos focos também para tentar fechar o mais rápido possível o internacional georgiano, que representa o Saint-Étienne da segunda divisão francesa. É também um dos desejos por parte do Benfica para a próxima temporada. Ele que tem estado a fazer uma belíssima época no conjunto gaulês, com 13 gols e 4 assistências em 30 partidas.
o extremo que pode jogar nos dois lados, esquerdo e direito, mas preferencialmente pelo lado esquerdo, tem 25 anos e na temporada passada jogou na principal liga francesa, onde também conseguiu números bastante positivos. E o Benfica tem então uma reunião para tentar acelerar a contratação deste jogador no próximo mês, para que as coisas fiquem despachadas o mais rápido possível. O Saint-Étienne não vai facilitar a transferência, o Benfica terá que pagar bom dinheiro para a contratação deste jogador, mas de facto este georgiano já demonstrou ter qualidade no principal escalão do futebol gaulês, sendo que nesta temporada, apesar de estar na segunda divisão, tem continuado a demonstrar que tem qualidade e será então uma solução para a posição de extremo, um setor do Benfica que também precisa de melhorias e de reforços, e este Davi Chavil pode ser então uma boa solução, numa altura em que se tem falado também do interesse do Barcelona em Sheldrup, portanto é preciso começar a trabalhar o mais rápido possível para deixar alguns pontos já fechados para a próxima temporada. Recordar que o Benfica também tinha uma negociação bastante avançada para a contratação de Rezink do Groningen. No entanto, o meio holandês sofreu uma grave lesão e ficou fora das opções por parte do Benfica, uma vez que vai ficar muito tempo parado a recuperar de problemas físicos. No vídeo de ontem falámos aqui sobre o eventual interesse do Benfica no jovem médio sul-africano Monokota e houve aqui mais alguns desenvolvimentos sobre este tema, sendo que a imprensa árabe garante que o Benfica está de olho neste jovem médio de 21 anos que recentemente representou a seleção da África do Sul na CAN e está na luta por uma vaga no Mundial. Ele, nesta temporada, soma 18 jogos no Al Ittihad com 2 gols e 2 assistências, tendo na época passada apresentado um grande nível no seu país, pelo Orlando Pirates, 7 gols e 5 assistências em 38 jogos. Em declarações à SAB Sport, o representante Nokota, Karabo Tsabuse, da P Management Agency, confirmou que as negociações sobre o futuro do jogador estão em andamento. Ainda não foi tomada nenhuma decisão, estamos em contato com o clube dele para discutir o futuro do jogador e com vários outros clubes interessados em contratá-lo, disse então o agente deste médio. Esclareceu ainda que, caso a transferência se concretize, não será por empréstimo. Se algo acontecer, será uma transferência em definitivo. Os rumores continuam a surgir, mas confesso que ficaria muito surpreso se o Benfica avançasse para a contratação deste médio sul-africano. Vamos ver se temos alguns desenvolvimentos e se o Benfica faz realmente uma proposta para este jogador, que eu desconheço por completo se tem qualidade ou não para jogar no Benfica. Já vi aqui um ou outro vídeo, mas não fiquei esclarecido e acredito que a chegar às águias iria primeiro começar pela equipa B, porque não acho que esteja preparado para jogar num clube com a exigência do Benfica. Pavlidis tem sido alvo de muitas críticas por parte dos adeptos do Benfica. O avançado grego está, de facto, a passar uma seca de golos. O último gol que ele marcou foi a 13 de fevereiro. Já passou um mês desde que Pavlidis marcou um gol. Foi no triunfo por 1-2 diante do Santa Clara. Golo esse bastante importante. Mas está há 6 jogos sem conseguir marcar no Benfica, sendo que neste ano 2026 tem 8 gols e 2 assistências em 16 partidas. O avançado grego não passa um bom momento, é verdade. Vê-se claramente que é um jogador que está muito desgastado fisicamente, mas continua a ser titular. Acho que Mourinho tem tido aqui alguma dificuldade na gestão do avançado internacional helénico, e isso tem sido um dos grandes problemas de Pavlidis, mas não é o único. Acho que também está aqui num mau momento a nível de moral, as coisas não têm corrido bem e já sabe que um avançado, quando não marca, começa a pairar alguns fantasmas, e parece-me ser o caso de Pavlidis, que já também teve uma má fase no início da temporada passada, em que as coisas não lhe estavam a correr bem e de repente saiu-lhe um jogo bom e começou a melhorar cada vez mais. Esperemos que seja este o caso. Também sinto que a parceria entre Pavlidis e Rafa Silva não está a funcionar ainda muito bem. Os dois jogadores ainda não estão muito coordenados e acho que isso também dificulta um bocadinho o processo ofensivo do Benfica, no qual as águias, também é justo dizer,
têm tido algumas dificuldades na criação de lances de perigo. Vamos muitas vezes à grande área adversária, mas depois parece que temos alguma dificuldade em tomar a melhor decisão, seja a nível de passar, seja a nível de rematar. Pavlidis também não tem estado na melhor forma no que toca às tomadas de decisões, mas a verdade é que também muitas vezes não tem sido bem servido por parte dos seus colegas de equipa. Mas de facto, Pavlidis está num mau momento. Eu sinceramente já tinha feito uma melhor gestão, já tinha lançado algumas vezes o Ivanovic, e não estou só a dizer isso por ele ter marcado um gol contra o Aroca. Já estou farto de dizer que Ivanovic devia ter tido mais minutos e fazer descansar o grego para ver se consegue limpar a cabeça e se consegue voltar aos golos nesta fase final da época. Está num mau momento, ainda assim tem 28 golos marcados, alguns deles de grande penalidade, 11 golos marcados através do castigo máximo, mas mesmo assim, tirando os golos de penalti, são 17 golos, o que não é nada mau. Ele que tem sido bastante cobiçado por equipas estrangeiras, vamos lá ver se ele não vai ser a grande venda do próximo mercado, mas esperemos então que tenha um final de época bem melhor. Queremos é saber agora do seu comportamento esportivo e que ele possa trazer os gols que nós precisamos para ganhar os jogos que faltam no resto desta temporada. Saída Lopes Cabral foi reforço do Benfica neste mercado de inverno e se até começou a todo o gás, tendo muitos minutos, até teve algumas titularidades, alguns jogos até interessantes, marcou um gol, fez 3 assistências em 11 partidas. A verdade é que ele teve um verdadeiro apagão, sendo que o momento crítico foi aquele jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões com o Real Madrid, onde ele pediu a camisola a Vinícius Júnior, sendo que havia toda aquela polémica entre o jogador do Real Madrid e Prestiani, e isso acabou por levar a que o atleta ficasse em problemas. O próprio José Mourinho acabou por comentar essa situação, a dizer que a troca de camisola não é criticável, mas é evitável. E o certo é que a partir desse jogo com o Real Madrid, ele foi convocado para o jogo diante do Gil Vicente, mas não jogou e depois ficou fora da lista de convocados. Isso é certo que isto já aconteceu a alguns jogadores. Manu Silva e Ivanovic já ficaram a alguns jogos de fora das convocatórias. Também não podemos ser ingênuos e pensar que não há aqui pelo menos um abre-olhos para o Lopes Cabral, que ainda é um miúdo, tem 23 anos e tem tido uma ascensão meteórica na sua carreira. E tudo isto é difícil de gerir, mas acredito que mais tarde ou mais cedo o Lopes Cabral vai voltar às convocatórias do Benfica, até porque temos tido muitas ausências e obrigatoriamente ele vai acabar por ser chamado. E é um jogador que, apesar de eu achar que ainda não está pronto para ser titular, pode ser um jogador bastante útil, dada a sua polivalência de poder jogar a lateral dos dois lados, também pode jogar a extremo. Acho que acabou por ser aqui uma atitude irrefletida por parte do jogador, mas também não é razão para deixá-lo completamente fora das escolhas do Benfica. Foi algo ingênuo, mas acho que já está mais do que no tempo de dar a oportunidade então dele voltar a mostrar o seu valor. Acabou por ser aqui uma aposta no mercado de inverno de um jogador que se estava a destacar no campeonato português. Já no Benfica conseguiu trazer aqui alguns momentos interessantes e é voltar a colocá-lo em campo e ver se ele responde bem no relevado. Mudanças no plantel do futsal do Benfica para 26-27, com 2 entradas e 2 saídas. Diego Nunes, ala brasileiro, 31 anos, está perto de regressar ao Palma Futsal, o clube que representou antes das Águias, numa transferência que será realizada a custo zero. Já Igor de Souza, que faz parte do plantel encarnado nestas últimas 4 temporadas, vai arrumar ao Barcelona, também numa contratação feita a custo zero. Os dois brasileiros são dos mais bem pagos do atual plantel. Já a nível de reforços, vamos ter Anderson Fortes, ala angolano de 22 anos, que vai chegar proveniente do Leões de Porto Salvo, clube pelo qual já apontou 5 golos e 10 assistências em 22 jogos nesta temporada. O Benfica também tem fechado Ruben Góis para a próxima temporada. O pivô internacional português do Rio Ave já marcou 16 vezes pelo clube de Vila do Conde e apontou 4 golos no Europeu 2026,
que Portugal terminou como vice-campeão. Mas indo agora para resultados das nossas modalidades, no handball houve qualificação na Taça de Portugal. Depois da eliminação europeia, o Benfica regressou às vitórias ao bater em Gaia a Associação Desportiva dos Carvalhos por 28-36 e apurou-se para os quartos de final da Taça de Portugal, onde vai defrontar o Póvoa. As Águias deram boa resposta perante o adversário que é candidato à subida para a primeira divisão. Com maior eficácia ofensiva e uma defesa sólida, as Águias construíram uma vantagem confortável ao longo da primeira parte, chegando ao intervalo a vencer por 12-18. Na segunda metade, a equipa da casa ainda tentou reagir e aproximar-se do marcador, mas o conjunto das Águias preservou a consistência no ataque e conseguiu gerir a vantagem, terminando a partida com um triunfo por 8 gols de diferença. Com mão quente, Paulo Oliveiras e a Mikita Valipau, 7 gols cada um, lideraram o ataque do Benfica. Triunfo no atletismo, Edson Barros conquistou o título de campeão nacional de 5 km em estrada ao vencer a prova em Vila Real de Santo António com o tempo de 13,56 minutos. O atleta encarnado subiu ao lugar mais alto do pódio na terceira edição dos Campeonatos Nacionais de 5 km em estrada, competição que reuniu vários dos principais especialistas da distância no calendário nacional. Na mesma competição, o benfiquista Rodrigo Freitas concluiu a prova no 15º lugar da classificação absoluta com o tempo de 14,33 minutos. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de participar nele, deixando na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que tivemos a falar. Renovavas contrato com António Silva? Achas que Davi Chavil será um bom reforço para as Águias? E acreditas que Pavlidis vai dar a volta por cima a esta crise de golos? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Não te esqueças de deixar um gosto neste vídeo, subscrever o canal e coloca na caixa de comentários hashtag novidades do Benfica. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos da Benfica. Saudações benfiquistas.